Olá, boa noite a todos e todas que nos assistem. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e essa é a transmissão da mensagem do nosso culto de domingo à noite, neste domingo de Páscoa. Você é bem-vindo, você é bem-vinda ao nosso canal e é um grande prazer compartilhar a palavra de Deus com você, meditar na palavra de Deus junto contigo. Hoje nossa igreja não tem reunião presencial, porque nós optamos por não fazer atividades nesse feriadão a pessoas que viajam, a pessoas que estarão fora, e para nós foi bem mais inteligente da nossa parte fazer a nossa transmissão online e propor aos nossos irmãos e irmãs, aos membros da nossa igreja, para que façam a celebração da Páscoa em família e possam desfrutar momentos de comunhão em casa, deixando para o próximo domingo a nossa celebração da Páscoa. Então, você que está nos assistindo já sabe que no domingo que vem nós estaremos reunidos em nosso espaço para celebrarmos a Páscoa do Senhor. E você é bem-vindo, você é bem-vinda, se quiser estar entre nós. Deixa aí o recado nos comentários, no chat, para demonstrar o seu desejo e nós vamos entrar em contato com você para te dar as devidas orientações. Hoje a nossa mensagem dará continuidade à série que começamos na semana passada. Estamos falando sobre novos rumos, estamos falando sobre os preparativos para o futuro que você deseja. Aquilo que você sonha para o seu amanhã, pode ter certeza, já está no coração de Deus. Mas depende de uma coisa apenas, que você se prepare para ele. E a hora de você se preparar para o seu futuro é agora. Por isso que o subtítulo da mensagem é: o futuro que você deseja começa agora. Na semana passada, nós falamos sobre a maneira como você organiza a sua vida interior, suas emoções, seus sentimentos, seus afetos. E nós entendemos que para que você se prepare para o seu futuro, você precisa cuidar das suas emoções agora, cuidar da sua vida interior, cuidar da sua saúde mental, cuidar, enfim, de todos os seus relacionamentos, tanto os próximos quanto os distantes. Você precisa cuidar de você, dos seus próximos e dos seus distantes. Precisa cuidar de você, das pessoas com quem você convive, você ama, e precisa cuidar das pessoas que estão no seu entorno, te observando, onde você exerce influência. E hoje vamos falar de uma área que poucos cristãos se dão conta da importância dela, que é a vida financeira. Nós queremos falar com você a respeito do cuidado com a vida financeira. É preciso que a gente preste atenção a esse detalhe importante, porque se você almeja um futuro melhor para você, isso envolve uma série de investimentos, uma série de recursos que você precisa se preparar agora. Por exemplo, se você sonha ter a sua casa própria, ela não vai se acontecer do acaso. Se você quiser ter um carro ou uma moto, isso não vai acontecer da noite para o dia. Você pode escolher hoje como que você vai adquirir. Ou você faz uma dívida, ou você economiza o dinheiro para poder ter lá na frente. É assim que funciona na economia. Eu tinha uma tesoureira na igreja que dizia que dinheiro não tem vida, dinheiro não anda, não tem vontade própria. Quem faz isso é o ser humano. O ser humano é que movimenta o dinheiro. Somos nós que vamos cuidar se vamos ter muito ou pouco no futuro, independente das rendas que você tem hoje. Você pode organizar a sua vida financeira hoje para que você possa construir o futuro que você sonha, que você deseja, que você almeja, que você planeja para a sua vida. Então vamos passar agora a nossa reflexão. Eu vou colocar aqui a apresentação, como a gente faz sempre, no nosso espaço e aqui também, quando temos a transmissão, sempre as nossas apresentações são acompanhadas de slides.
Então, eu vou colocar aqui os slides de hoje para a gente começar a entender um pouco o que Deus quer falar ao nosso coração. A nossa série de mensagens chama-se Novos Rumos. O futuro que você deseja começa agora. Temos a convicção de que se você planeja um tempo melhor para a sua vida amanhã, você precisa cuidar disso hoje. Você precisa se organizar hoje. Você precisa, no mínimo, minimamente, confiar que Deus está preparando um futuro melhor para você e que você quer desfrutar disso da melhor maneira possível. O tema de hoje é cuide de sua vida financeira. Você vai descobrir hoje que cuidar do dinheiro que você tem, cuidar dos seus recursos, cuidar dos seus bens é uma área em que você pode atuar e isso tem muito a ver com a sua espiritualidade, com a sua confiança no poder de Deus hoje. O texto que eu escolhi para nossa meditação, para motivar a nossa reflexão sobre esse assunto, encontra-se em Deuteronômio capítulo 8, verso 18, que diz assim: Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Olha que palavra interessante. Não havia nem capitalismo naquela época, não havia nem sistema de trabalho, de sistema financeiro bancário, tudo era apenas na base do acordo, do entretenimento, do escambo, da troca. E ali Deus já está falando: quem abençoa você para ter riqueza sou eu. Lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Deus abençoe a leitura da sua santa palavra aos nossos corações. Olha, meus irmãos, minhas irmãs, ser um bom administrador dos recursos que nós temos hoje é algo que faz muito bem à nossa vida espiritual, a nossa vida relacional, como também a nossa vida financeira. Então, seja um bom administrador dos recursos que estão ao seu alcance. Cuidar da vida financeira envolve uma espiritualidade muito mais do que você possa imaginar. E é por essa razão que um dia Jesus declarou: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Foi Jesus quem disse isso, Mateus capítulo 6, verso 11. O cuidado com a sua vida financeira hoje tem a ver com a maneira como você está se preparando para o futuro. E se você deseja adquirir algum bem, fazer uma longa viagem ou mesmo ter uma velhice tranquila, comece a administrar bem os seus recursos hoje. A primeira pergunta que eu quero fazer, e essa é uma pergunta básica na área financeira: quais são os recursos que você dispõe hoje? Esses recursos que você dispõe hoje são suficientes para realizar os seus sonhos, os seus projetos, as suas expectativas? O fato é que a grande maioria das pessoas possuem menos do que o necessário para terem uma vida digna. E ao mesmo tempo que a gente constata isso, uma pequena minoria possui mais do que o suficiente e ostentam uma vida de luxo e de desperdício. O retrato da sociedade brasileira, uma das mais desiguais do mundo, revela que apenas 1% da população detém uma concentração de renda equivalente à receita de 60% dos brasileiros. E se você quiser saber o quanto uma sociedade é injusta, verifique como são distribuídas as oportunidades para se construir uma vida digna em termos de educação, de saúde, de segurança, de moradia, de transporte, direitos que deveriam ser básicos a todas as pessoas.
Nós vivemos numa sociedade desigual, onde a maioria das pessoas não tem acesso aos direitos básicos. Saber lidar com os recursos de que dispomos envolve uma sabedoria de viver que começa com o reconhecimento de que o que possuímos é uma bênção divina para nós, passa pela superação do engano do ter e se concretiza na realização de um estilo de vida mais simples. O dinheiro, ele tende a interferir na nossa personalidade, transformando-nos em um objeto, transformando em uma coisificação que não depende mais de nossas relações de comunhão, mas da capacidade de poder aquisitivo daquilo que podemos comprar. Há muitas pessoas que avaliam o seu próximo pela quantidade de bens que ele possui. Somos assim considerados na mesma condição de coisas, diluindo a nossa personalidade. Para muitas pessoas, só dá para ser feliz se tiver um carro novo, se tiver uma roupa de marca, se tiver uma casa dentro do padrão nobre ou fazer parte de círculos sociais que demandam altos investimentos. O imaginário popular chegou até a criar alguns personagens que tipificam bem a maneira como as pessoas se relacionam com o dinheiro. Tem o avarento, que é aquele que é suvina e pão duro. Tem o pródigo, que é aquele que é gastador e esbanjador. Tem o ganancioso, que é aquele que cobiça o que é do outro e quer ter sempre mais. E tem o aproveitador, que é aquele que explora o outro para obter vantagem em tudo. Quando o dinheiro domina nossas preocupações, o que passa a orientar as nossas relações é o aspecto quantitativo e não mais o qualitativo. Essa é a principal causa da desigualdade social no mundo, quando algumas pessoas querem acumular mais do que outras em detrimento do seu próximo. Por essa razão, a Bíblia diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Prestem bem atenção. A Bíblia não está dizendo que o dinheiro é um problema. Ela diz que o amor ao dinheiro, sim, é um problema. E o versículo continua: algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10. O dinheiro, meu irmão, minha irmã, não é mal em si mesmo. Aliás, ter dinheiro é sempre melhor do que não ter dinheiro. Você só precisa aprender a estabelecer um lugar certo para ele em sua vida. Veja algumas atitudes que eu considero espirituais que podem ajudar-nos a colocar ordem na vida financeira. São 3 aspectos simples que eu gostaria que você dedicasse a sua atenção nesta hora. O primeiro aspecto é o reconhecimento de que aquilo que nós possuímos é uma dádiva divina. Deus nos deu a oportunidade de possuir o que temos, seja muito ou seja pouco. Os recursos e bens que possuímos não são resultado apenas de nossas conquistas individuais. Eu sei que você trabalhou muito para ter o que você tem, mas você não iria conquistar tudo o que tem sozinho ou sozinha. Embora isso tenha demandado muito esforço da sua parte, você precisou da ajuda de muitas pessoas que o estimularam, que o encorajaram, que o ensinaram, que o apoiaram e fizeram algo por você. Você consegue reconhecer quais são as pessoas que te ajudaram ao longo da sua história? Quem são as pessoas que o ajudaram a ser quem você é e a ter o que você tem hoje? Seus familiares, seus professores, seus patrões.
seus colegas, seus acionistas, seus amigos mais íntimos, enfim, quem foi que te ajudou a chegar até aqui? Deus usou muitas pessoas e oportunidades para que você realizasse as suas conquistas até os dias atuais. Em Eclesiastes capítulo 5, verso 19, a palavra de Deus diz: "E quando concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-las, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus." Reconheça, meu irmão, minha irmã, que aquilo que você possui hoje é um presente de Deus para a sua vida. O segundo aspecto é que nós precisamos desenvolver um estilo de vida mais simples. Reduza o consumo excessivo e priorize o que é mais importante na sua vida. Você precisa descobrir de que nós necessitamos de bem menos coisas para nós vivermos bem. A vida feliz e bem-sucedida não depende do que temos, mas de quem somos. Depende daquilo que nos tornamos ao longo de nossa experiência de vida. Provérbios capítulo 30, versos 8 e 9. Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. Porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. Você seria capaz de fazer essa oração? Essa é a oração do sábio. É aquela oração da pessoa que encontrou a sabedoria de viver, o equilíbrio de ter uma vida simples, de viver com contentamento, satisfeito com aquilo que possui. Mas há um terceiro aspecto da nossa espiritualidade que precisa ser levado em conta nesta hora. Compreenda que os recursos que você possui são oportunidades para abençoar sua vida e a vida de outros. Abandone uma perspectiva egoísta de achar que tudo o que possui é só para o seu benefício próprio. É só para você gastar com você, com o seu lazer, com os seus desejos. Jesus contou a história de um homem rico que achou que, pelo fato de ter muitos bens, poderia viver sossegado. Mas ele disse que essa atitude não passava de uma loucura, pois nada daquilo que possuía abençoava a vida das pessoas à sua volta. Os teólogos chamaram essa história de a parábola do rico insensato, daquele homem louco que não sabia para que servia tanta riqueza e acreditava que pelo fato de ter muito, ele já poderia ter uma vida folgada, tranquila, despreocupada com os problemas à sua volta. O texto de 2 Coríntios, capítulo 9, verso 8, encontramos um conselho bíblico dos mais importantes sobre a importância de nós usarmos os nossos recursos para abençoar as pessoas, o mundo em que nós vivemos. Diz o texto assim: "E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras." O que você possui, aquilo que Deus permite você conquistar, aquilo que foi dado a você como dádiva, é para você administrar, para ser bênção para todas as pessoas com quem você convive, sejam elas de perto ou de longe. O recurso que você possui é uma oportunidade para você exercitar a prática de boas obras. É para você abençoar a vida de todas as pessoas em quem você pode exercer influência.
Para a gente concluir essa palavra, eu preciso dizer o seguinte: um dos conselhos mais sábios foi dado por um pregador protestante do século XVIII. Ele pregava o avivamento espiritual. Era a sua mensagem. Ele queria que as pessoas da Inglaterra, na época de onde ele era, aprendessem a administrar os seus recursos para abençoar o reino de Deus. O nome dele era John Wesley. E ele disse o seguinte: ganhe todo o dinheiro que puder, economize todo o dinheiro que puder e doe todo o dinheiro que puder. Cuidar da sua vida financeira é um assunto tremendamente espiritual. Pode representar uma grande bênção em sua vida ou pode se tornar uma grande tragédia. Tudo depende das escolhas que você faz hoje. Quero convidar você a fazer a escolha prudente de administrar bem os recursos que você dispõe. Como disse no começo, sejam eles muito ou pouco. E se você sabe administrar o pouco, pode ter certeza, Deus dará condições de você poder também administrar o muito. É só aprendendo assim que Deus poderá multiplicar graças sobre a sua vida quando você aprende a administrar o pouco que tem. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, se essa é uma verdade que eu aprendi na minha vida, pode ter certeza. Anote aí. Eu já fui muito pobre. Pobre de maré de si, como dizia a cantiga antiga das crianças. Fui muito pobre e Deus me abençoou para que eu pudesse ter o suficiente para viver. E Deus permitiu que eu administrasse tudo aquilo que eu conquistei durante toda a minha vida, com auxílio dos meus irmãos na fé, com auxílio da minha família, com auxílio dos meus colegas de trabalho, com auxílio dos meus chefes, dos meus professores, das pessoas com quem eu convivi. Olha, gente, eu consegui construir a minha segurança para a minha velhice. E eu digo para você que isso é possível para você também. Mesmo que você tenha muito pouco, peça a Deus sabedoria. Eclesiastes capítulo 5, verso 10, é o versículo que eu quero encerrar nesta hora, para deixar com você como uma mensagem de sabedoria para a sua vida. Diz o texto assim: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Entendeu, meu irmão, minha irmã? O dinheiro não é para ter nem muito nem pouco. Ter muito é uma bênção, mas também pode ser uma tragédia. Ter pouco é uma tragédia, mas também é uma oportunidade boa da gente aprender a administrar o pouco que temos para sermos bênção para o reino de Deus. Pense nisso. Coloque diante de Deus sua vida. E olha que eu sou uma pessoa que tenho uma consciência sociopolítica a respeito da administração da riqueza na sociedade. Eu entendo muito bem que vivemos numa sociedade desigual. Vivemos num momento muito crucial da nossa história que demanda aí a abertura para a oportunidade de pessoas mais carentes. Entendo que vivemos numa sociedade em que muitas pessoas não têm sequer o suficiente para se alimentar, para alimentar os seus filhos e para dar uma segurança para eles. Mas eu acredito perfeitamente que a graça de Deus, quando inunda a nossa vida, ela nos dá sabedoria para administrar o pouco que temos e sermos assim bênção para aqueles que nós convivemos. Peça sabedoria a Deus, essa sabedoria que está aqui nas Escrituras, e você vai experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Nós estamos cansados de ouvir pregadores evangélicos falar de dinheiro somente no sentido de tomar o dinheiro das pessoas mais ingênuas. Mas essa mensagem é para você entender que Deus quer abençoar a sua vida
para que você possa ter uma estabilidade, construir hoje as condições necessárias para você ter um futuro melhor. Cuide da sua vida financeira hoje, para que Deus possa multiplicar graça em sua vida nessa área. Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra aos nossos corações. Que o Senhor encha o nosso coração de sabedoria, para que possamos experimentar a multiplicação da tua bondade, a oportunidade de termos acesso a condições melhores de vida, que possamos ver, ó Deus, cada vez mais a palavra do Evangelho inundando a vida de pessoas com sabedoria, com entendimento, com discernimento, para que possam construir oportunidades para uma vida melhor. Cuida, ó Deus, da nossa sociedade, cuida dos nossos irmãos e irmãs, no nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. É uma alegria a gente poder estar aqui nesta noite, podendo compartilhar essa palavra de vida. Olha, gente, falar de dinheiro não é fácil, não, né? Eu estava agora há pouco conversando com a família sobre essas experiências de falar de dinheiro no meio religioso. E vocês me conhecem perfeitamente, quem me acompanha, quem é da nossa igreja, quem já foi minha ovelha no passado, sabe que eu não sou de fazer apelos financeiros. Não me preocupo com isso. Eu entendo perfeitamente que se a obra é de Deus, ela será feita com os recursos de Deus e terá os recursos de Deus para fazer. De maneira que eu nunca fiz apelos emocionais e nunca quis depender do Evangelho para nada na minha vida, embora tenha vivido alguns anos sustentado pela igreja, vivendo do salário modesto, né, muitas vezes, que a igreja podia oferecer. Nenhum problema quanto a isso. Mas eu nunca, meus irmãos, entendi que o assunto do dinheiro fosse um assunto fora do Evangelho, não. Eu conheci uma pessoa uma certa vez, deixa eu colocar esse testemunho para você. Essa pessoa era muito pobre, ele bebia muito e sua família estava sempre maltrapilha. Sua filhinha não tinha condições de ter um vestido novo. Um dia ele se converteu, entregou sua vida a Jesus, sumiu dos bares, das rodas de amigos e começou a ter uma vida mais familiar, mais dedicada ao trabalho e sem tempo para poder cuidar da vida social que ele tinha anteriormente. Um dia, um amigo dele encontrou no caminho, na rua, e perguntou: e aí, você sumiu? Disse, eu estou em outra vida agora. Você, o que houve? Você não bebe mais, não se reúne? Não, eu parei de beber, eu parei de ter essa vida. Disse, o que foi? Você virou crente? Aí disse, isso mesmo, eu entreguei minha vida para Jesus. Agora você deixou de gastar dinheiro no bar para dar dinheiro para o pastor? Disse o amigo. Aí disse, olha, quem dera que fosse isso. Porque se eu fizesse isso, já teria valido a pena eu ter entregue a minha vida a Jesus. E deveria ter feito isso há mais tempo. Aí, como você pode dizer isso? Olha, eu gastei muito dinheiro nos bares e isso nunca permitiu à minha família ter uma vida digna. Hoje eu posso comprar um vestido novo para minha filha. Hoje eu tenho a alegria de me alimentar, de sentar à mesa com os meus filhos, mesmo ganhando aquilo que eu ganhava antes. O Evangelho presenteou a minha vida. Eu seria capaz de dar tudo de mim como gratidão por aquilo que o Evangelho fez na minha vida. Esse é o testemunho do crente na vida financeira, porque o Evangelho nos ajuda a colocar ordem na nossa vida financeira. Creia nisso, meu irmão. Se você está passando por dificuldade financeira agora, eu quero lançar um desafio para você. Entregue sua vida para Jesus e você vai ver que muita coisa vai mudar. Mas, por favor, olhe bem onde você vai frequentar, porque vai ter um bocado de lobo em pele de ovelha
querendo se aproveitar da sua boa fé. Entregue sua vida para Jesus e siga Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Escolha bem a comunidade de fé que você vai frequentar e seja feliz administrando bem aquilo que Deus tem dado para você. Quero repetir aqui o convite que eu fiz no começo. Domingo que vem, na nossa igreja, reunião presencial, às 18h30, em nosso espaço. Você é o nosso convidado, a nossa convidada especial para estar conosco. Deus o abençoe, Deus abençoe. Um feliz restinho de domingo de Páscoa na presença de Deus.